Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 3 ao capítulo 5 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que maravilha que você decidiu priorizar a palavra de Deus em 2023. Ainda dá tempo de você convidar outros para estar aqui conosco. Capítulo 3, nós vamos falar sobre a queda do homem. Ontem nós falamos, de como Deus criou todas as coisas, inclusive como ele criou o homem e a mulher. E agora, nós vamos ver que o homem e a mulher não deram ouvido à voz de Deus, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha só, Aqui a gente vê uma coisa interessante. Agradável aos olhos, ela fala sobre o fruto aqui. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Então, ou seja, é a mente ali, o entendimento, a vontade, as decisões e também as emoções, os nossos sentimentos. Olha que comprometimento houve aqui no Jardim do Éden. Então, para você ver a dimensão do alcance, da proporção dessa medida aqui, dessa atitude de Eva. Da mesma coisa somos nós nos dias de hoje. Às vezes, pequenas atitudes que pensamos que não dá em nada. Ela tem dimensões além, proporções além do que podemos imaginar sobre as nossas vidas. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim na viração do dia, olha que coisa especial! Na viração do dia, Deus vinha bater aquele papo, conversar com o homem. Olha que coisa mais linda! Deus priorizava todos os dias ter relacionamento com um homem. Olha só. E da mesma forma foi nesse dia. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz e tive medo. Olha onde surgiu o medo. E me escondi. Perguntei-lhe: Que te fez saber que estava nus? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Olha onde começou as desculpas. Olha onde começou o empurra, empurra. É diferente hoje? Eu aprendi algo. Quanto mais rápido eu assumir os meus erros, mais rápido eu me levanto e prossigo. Quanto mais eu associo as minhas falhas, os meus erros, os pecados a outros, mais longe eu estou de crescer e de prosseguir.
Aconteceu isso aqui com Adão. Olha só. E aí o Senhor disse à serpente: viste que fizeste isso, maldita és de todos os animais domésticos, que és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Que interessante, né? Estava lendo a Bíblia com meu filho e nós paramos nesse ponto para refletirmos como era a serpente antes deste momento. Sobre ela também veio consequência do pecado. E ele disse: porém, inimizade entre ti e entre a tua descendência e os descendentes. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Falando a respeito do relacionamento, né, em relação à mulher. E a mulher ele disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás luz aos filhos. Olha só, né? Então, eu fico imaginando, né, toda a ansiedade da mulher para reter nos braços os seus filhos, mas quanto sofrimento, quantas dores envolve um processo do parto, né? Tudo isso foi afetado pelo pecado da humanidade. Claro que a mulher talvez, né, tivesse sim algum tipo de dor, algum desconforto, né? Afinal, não é, né, como você comer algo, né? Ter um filho envolve toda uma fisiologia, mas aqui a palavra diz que multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores terás os teus filhos. E outra coisa que veio sobre a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, né? Então, olha só a atitude que Eva teve lá, né? Ela nem mesmo foi conversar, ter um diálogo com o seu marido, conversar com ele. E aí, o que você acha? Aquela serpente me disse isso, Adão, e olha, eu fiquei encucada com isso. Não, ela simplesmente tomou atitude, foi na frente, comeu e deu para o marido também. Olha que inconsequente, não é? Então, olha as consequências. Então, toda decisão nossa, ela deve ser pautada, não é? Em pensar, refletir, porque Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio, e cabe a nós decidir o que queremos viver aqui nesta terra. Então, esta mulher, este homem, cenário tem muito a nos ensinar. E Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra. Olha só, não é? Porque Deus deu a terra ao homem para que ele usufruísse. Então, logo mais, o homem trouxe como consequência do pecado maldição sobre esta terra. E aí ele diz: por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, em outras versões, espinhos e erva danina, mato, né? E tu comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, né? E aí deu o homem, né, o nome de Eva, a sua mulher, porque ela foi a primeira, né? E ela foi mãe de todos os seres humanos. E aí o Senhor vai fazer vestimenta para ela, né? Faz vestimenta de peles de animal, para vestir este homem, né? Então você vê a provisão e o cuidado de Deus, que o amor de Deus pela humanidade, ele cobre multidões de pecado, sabe? Isso nos leva a sempre percebermos e meditarmos nas nossas
lidas do nosso dia a dia, quantas coisas nós decidimos e quantas consequências atraímos sobre nós. Então a palavra nos mostra aqui este amor de Deus sobre a humanidade, até mesmo quando houve o pecado. E aí nós vamos ver que Deus, disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também e coma da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor lançou fora o homem do jardim. E aí ele foi lavrar a terra que estava fora do jardim. Lá no jardim ele tinha tudo. Ele tinha um ambiente preparado por Deus. Fora do jardim, ele ia suar para sobreviver. E foi expulso o homem, Deus colocou um querubim ao oriente do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. E aí no capítulo 4 nós vamos ter Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, né? Então aqui a gente já está vendo a convivência de uma família após o pecado, né? E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque os dois oferecem sacrifícios e Deus se agrada do sacrifício de Abel e desagrada do sacrifício de Caim. Só que Caim, ele com o coração contaminado pelo pecado, né? Nós vamos ver que ele começa a sentir inveja em relação àquilo, né, que aconteceu com o seu irmão, a oferta do seu irmão ter sido aceita. E olha o que diz no 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Isso é Deus olhando o coração de Caim e dizendo: peraí, Caim, olhe, fique atento àquilo que está no teu coração. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre você dominá-lo. Esta é uma sentença que está sobre mim e sobre você. O pecado jaz à nossa porta. Todos os dias o pecado vem e bate na minha porta, mas nós podemos, sim, nós podemos decidir e não desejar dar vida a este pecado. Olha, o teu desejo será contra ti. Ou seja, há muitos desejos nossos que não nos farão bem e cumpre nós dominar esse desejo. Foi o conselho que Deus deu a Caim. E aí nós vamos ver que Caim vai fazer uma emboscada, tá aqui o primeiro homicídio que ocorreu na terra. Ele vai levar o irmão dele para o campo e ele vai matar o próprio irmão. E aí Deus vem e pergunta a Caim: Caim, onde está Abel? E aí, olha a petulância de Caim. Não sei, acaso sou eu tutor, guardião do meu irmão? Que petulância, não é? Ao Deus que tudo vê. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas vezes nos enganamos a nós mesmos e pensamos que enganamos a Deus. Mas Deus nós não enganamos. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aí, Deus disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, não é? E aí nós vamos ver que Caim se torna maldito pela sua própria atitude. Ele foi o autor do primeiro homicídio na terra. E nós vamos ver que por conta disso, ele seria fugitivo e errante pela terra. E o mais interessante e aí nós vamos ver que Caim ainda tenta argumentar com Deus que o castigo dele era demais, né? Quantas vezes nós queremos culpar a Deus das nossas próprias atitudes? Isso é antigo. E ele diz:
O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Mas o mais triste que eu vejo neste capítulo, depois de toda essa conversa que Deus tem com Caim, e eu tenho para mim que Deus esperava que Caim se arrependesse. Era tudo que Deus queria. Mas sabe o que aconteceu com Caim? Ele não se arrependeu. E o pior está no versículo 16. Retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nod. Muitas vezes o pecado vem, ele bate a nossa porta, nós terminamos pecando. Mas eu disse, sempre vou dizer isso, 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas cuidado, o seu pecado, quando você não se arrepende, você mesmo se afasta de Deus. E aí nós vamos ver a descendência de Caim pela terra e os descendentes de Adão no capítulo 5. E no capítulo 5 você vai descobrir que o homem mais velho da terra foi Metusalém. Ele viveu 969 anos. Aqui você vai descobrir que teve um homem que andou com Deus. Sabe qual era o nome dele? Enoque. E por ele andar com Deus, Deus o tomou para si. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós temos e tudo que nós somos. E queremos todos os dias decidir andar contigo, como assim fez Enoque. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.